Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos conversar sobre concurso da Cefaz DF, um concurso super aguardado no ano de 2025, esse concurso da Cefaz DF. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. O que eu vou trazer para vocês? O que está se falando do futuro edital, informações sobre o cargo, o que ocorreu no último concurso que foi a Sebrasp, o próximo que foi a Sebrasp também, a banca definida, e estratégia de estudos para enfrentar esse concurso top. Mas antes, quem não me conhece, prazer, Felipe Carreira, sou professor orientador aqui na LS Concurso, sou auditor fiscal, tenho inúmeras outras aprovações, quem quiser depois dar uma passadinha lá na página da LS para saber um pouquinho mais da minha história, mas como vocês já sabem, vídeo aqui no canal é bem objetivo, porque concurseiro não tem muito tempo, e se você está perdendo tempo navegando em vários vídeos, está errado, viu, concurseiro? Foco, porque o que você tem que fazer é estudar. Vamos lá, vamos avançar. O que nós sabemos até agora? Banca Sebrasp, coloquei aí embaixo aí para vocês o extrato, né, que foi divulgado agora no dia 3, com a contratação da banca. Vagas, esperada 265 vagas, 159 da ampla, 53 negros e 53 para PCDs. Até chama atenção porque nesse concurso, né, 53 vagas extrapola aquele percentual geralmente de 5% que o pessoal vê em concurso, né, para PCD, mas lá foram 20%, tá? Cargo auditor fiscal, escolaridade superior em qualquer área, aceita tecnólogo. Também é sempre o pessoal pergunta, aí aceita, não aceita? Aceita tecnólogo, pode ficar tranquilo. E vamos ver o que nós temos mais aí, bastante coisa. Previsão de publicação do edital, essa é, deixa eu ver aqui, ligar minha bola de cristal, dezembro? Não sei, brincadeiras à parte, não tenho essa informação, ninguém tem essa informação, né? Quem tiver provavelmente está mentindo, mas é esperado que saia realmente em dezembro, porque o pessoal já quer nomear, né? Tem essa questão do ano eleitoral, mas não sei. Verdade é que o meu chute é dezembro, né? Pela minha bola de cristal. Aí o pessoal, o concurso tá andando rápido agora. Pô, andando rápido. O concurso foi autorizado tem muito tempo. Agora que veio a contratação da banca. Era um concurso super aguardado junto com o Cefaz Goiás, né? No ano de 2025. Eram os dois aí que estavam causando frisson. Goiás suspendeu agora, deve ser retomado nos próximos dias, espero eu. Né, teve uma movimentação no processo, mas isso aí não vamos misturar as coisas, é para outro vídeo, Cefaz Goiás. Vamos focar aqui na Cefaz DF. Mas previsão do edital, eu acho que, opinião do Felipe, dezembro. Previsão das provas. Tem uma lei no Distrito Federal que fala mínimo de 90 dias entre edital e provas. Então a gente está falando aí, se o edital sair nessa previsão que eu estou imaginando, provas ali final de março, início de abril. Bem bacana, tá? Inclusive no final, vou até fazer traçar umas estratégias para quem já está avançado, não está tentando pegar vários concursos. A gente conversa mais para frente. Quantos cargos vagos, Felipe? Temos aí aproximadamente uns 500 cargos vagos, com 265 vagas que se vierem nesse edital mesmo. Olha que beleza. Inclusive o último edital de 2019/20, porque teve ali, infelizmente, aquela pandemia, nomeou muita gente. E eu vou falar sobre isso mais para frente. Mas antes disso, dá aquela motivada na galera, aquela turbinada. Remuneração inicial lá em 2019 era quanto? 14.970. E hoje, depois de uma melhora, né, significativa, o inicial lá na Cefaz DF está 37.200. Tem vários benefícios, tem gratificação por você ter títulos, né, pós, mestrado, doutorado, especializações, tem auxílio deslocamento e outros benefícios. Fato é que está 37.200 o inicial ali, olha que coisa linda. Mas sempre tem aquele candango que vem lá, ele tem home office. O GDF falou, aqui não tem home office, é uma espécie em extinção lá em Brasília. Então, para com isso, vai lá, faz a prova, passa 37.200 no bolso, você vai chegar rindo, sorrindo todo dia. Quais são as formas de trabalho, só para fechar essa parte aí, formas de trabalho lá na Cefaz DF, ou você vai ser um auditor que faz os trabalhos internos, né, 40 horas semanais, ou você pode ser, né, da fiscalização e aí vai fazer plantões lá de 24/72, tá? Dá para trabalhar tranquilamente em qualquer um desses dois, a movimentação interna lá é relativamente tranquila, mas a grande barreira é entrar, né? Depois que você entrar,
Aí você pensa se vai para um lugar, vai para o outro, mas como todo lugar está precisando de gente, imagino que não deva ter problema lá, tá bom? E o que ficou interessante, né? Por que esse concurso chama muita atenção? Além, lógico, da remuneração que eu comentei agora, olha o que aconteceu no último concurso. O último concurso ofertou 40 vagas imediatas, mais 80 de CR, né? Botei aí para vocês a previsão do edital. E aí tinha previsão lá no edital também de correção da discursiva. Foram 360 pessoas que tiveram a prova corrigida. Porém, 202 somente fizeram os mínimos. E olha aí, destaquei para vocês, todas essas 202 pessoas que fizeram os mínimos foram nomeados. Olha que coisa linda. E aí você fica se perguntando, Felipe, mas não tinha esse 80 do CR? Mas no edital não estava claro se quem estivesse fora desses 80 seria excluído do certame ou não. E aí, como não estava dizendo que não, foram nomeadas 202. O órgão estava precisando, tinha recurso, tinha vontade, e aí olha que coisa linda, mais 202 auditores lá para a Cefaz DF para cumprir aquele trabalho hercúleo do dia a dia. Né? Esperamos agora que esses 265, imagina, vem 265 e dobra, tem 500 cargos vagos. Vamos pensar em passar primeiro, né? Depois a gente fica sonhando com isso. O que nós temos mais aí? Etapas e provas. E aí aqui eu vou traçar um paralelo, né? Por isso que eu botei ali o último concurso e o que esperar do próximo. Tivemos no último aí provas objetivas, provas discursivas e avaliação da vida pregressa. O calo no sapato aqui é objetiva e discursiva. O que você fez no passado aí, se tu não derrubou as torres gêmeas, se tu não teve um problema muito grande aí com... não vai ser problema a avaliação da vida pregressa. Agora, vamos nos concentrar sobre a avaliação a prova objetiva e a discursiva. O que nós tivemos na prova objetiva? 80 questões de conhecimentos básicos e 80 questões de conhecimento específico. Sendo que as questões de conhecimento básico tiveram peso 1 e as de conhecimento específico peso 3. Olha que diferença grande, né? Mais para frente a gente vai abordar algumas questões estratégicas que fizeram a diferença ou poderiam ter feito a diferença na prova, que vocês poderiam adotar para o próximo concurso, tá? A prova foi certo e errado, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia, mas fato é que foi isso mesmo. Mínimos, tínhamos que fazer 60% em cada prova, tanto na P1, né, que é conhecimentos básicos, tanto na P2, que eram conhecimentos específicos. Já a prova discursiva foi uma dissertação de até 60 linhas e 2 questões de até 20 linhas cada. E abordou ali os conhecimentos específicos que vieram no edital. Auditoria fiscal do ICMS e ISS, contabilidade geral, contabilidade de custos, financeiro, tributário e legislação tributária. A discursiva veio no mesmo dia, Felipe, foi junto, porque assim, vocês viram ali, 160 questões objetivas e ainda tinha discursiva, mas não foi no mesmo dia. Inclusive, não dá nem para considerar essa informação que eu vou passar agora, porque assim, a última prova veio ali na pandemia, então, infelizmente ou felizmente, né? Felizmente para uns, infelizmente para outros, veio a pandemia. E por que eu digo isso? Porque tinha gente que já estava preparado para fazer a prova. Tinha gente que talvez não tivesse tão preparado, e aí com a pandemia ele conseguiu aquela dilação de prazo ali, e aí se aprofundou bastante na questão das questões específicas, e aí pôde fazer uma boa prova discursiva. Por quê? Porque entre a objetiva e a discursiva, por causa da pandemia, teve um lapso ali de 1 ano e pouco, 1 ano e meio quase. Tá? Então, quem aproveitou essa janela aí, controlou a ansiedade, controlou o mental, conseguiu mandar bem. Preste atenção, parece uma coisa boa, mas para uns, como eu falei, pode ter sido bom, para outros foi um desastre. Porque a pessoa ficou ali na pandemia. A pandemia por si só já foi horrível, né? E aí a pessoa estava no meio do concurso, tendo que estudar e não sabendo quando ia ser retomado o concurso e como ia se preparar. Então, assim, teve gente que se perdeu nesse meio do caminho, não conseguiu manter o foco, e teve gente que aproveitou e mandou muito bem. Vamos falar sobre a discursiva e as demais questões, né, das disciplinas. Mas antes disso, antes de eu mostrar para vocês a cereja do bolo, Felipe Carreira, posso te ajudar nesse planejamento, pegar uma dessas vagas no próximo concurso. Por quê?
Porque aqui na LS Concursos nós temos um planejamento especializado, individualizado para você, aluno que está aí perdido, seja você iniciante, intermediário ou avançado. Nós temos lá um programa de estudos, acompanhamento com o professor orientador, análise de desempenho, são diversas ferramentas, tá? Vou só passar algumas que nós temos aqui. A gente faz essa análise de desempenho comparando todos os alunos que estão focados ali, por exemplo, todos que estariam focados na Cefaz DF, você vai ter um comparativo para saber, pô, tô bem, tô mal, o pessoal tá indo bem, o pessoal tá indo mal. Quantas vezes você já não ouviu aquele cara que saiu da prova, pô, tô arrasado, aí vai ver o cara era 0,1 do concurso. Então, assim, a gente tem que saber em que lugar da fila nós estamos para saber o que a gente precisa melhorar, né? Temos ali resumos, cadernos de questões, mapas de relevância. Vou mostrar para você o que é realmente estratégico, o que faz a diferença no estudo. Mapas de calor, vou mostrar para vocês o que em cada lei, o que realmente, qual é o dispositivo que é importante para você estudar. Tem mentorias, a gente traz professores aqui para quando a gente identifica que tem um ponto muito nebuloso ou então não está sendo bem abordado, a gente chama gente especializada nisso. Tem dashboards ali para você acompanhar a sua performance, tem os compilados de jurisprudência, tem outros materiais aqui, os nossos alunos, depois dá uma olhadinha no nosso site, os materiais estão disponíveis para venda, mas os alunos têm eles gratuitamente, são leis bisuradas, compilados de jurisprudência, é uma infinidade de coisas. Você precisando desse direcionamento, desse acompanhamento estratégico, aponta a câmera do seu celular para o QR Code, que eu vou te ajudar. Mas vamos seguir aqui a nossa conversa sobre a Cefaz DF. Essa, para mim, é a cereja do bolo. Eu vou até sair daqui, vou deixar só o slide para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Aí foram as disciplinas que foram cobradas, tá vendo? Português, até matemática financeira e raciocínio lógico foram desconhecimentos básicos. Já na parte de conhecimentos específicos, começamos aí com auditoria fiscal de CMS e SS, chegando até a legislação tributária. Lembrando que a parte de conhecimentos específicos foi abordado na discursiva. E aí, o que eu coloquei para vocês? Eu abri um pouco aqui, botei a área do conhecimento, botei aqui disciplina, número de itens, ou seja, número de questões que foram cobradas na prova. O edital trouxe ali que os conhecimentos básicos tinham peso 1 e conhecimentos específicos peso 3. Multiplicando isso na prova, o que a gente tem ali, né? Português com 3%, e aí a última coluna é o percentual, né, em relação a os 320 pontos da prova, tá bom? E o que a gente pode retirar dessa informação aqui? Vamos lá. Aí é o que eu falo. O estudo, ele tem que ser estratégico. Você não vai, às vezes, ter tempo para zerar um edital ou virar o edital várias vezes. Então, assim, tem gente que consegue? Sim. É o melhor dos mundos? É. Mas se você não conseguir, não significa que você está fora. Tem que saber também jogar com o edital ali para a gente poder ver como avançar. Por exemplo, o concurso, inclusive isso aqui é muito importante deixa eu voltar aqui. Inclusive isso é muito importante no concurso da Cefaz DF. Por quê? É um concurso gigante. Por que é um concurso gigante? Não estou falando da quantidade de vagas, não. Também, né? Eu estou falando do conteúdo. Cefaz DF tem a competência o quê? Municipal, estadual. Então ali você já vem ali coisas de ISS ao mesmo tempo de CMS. Então, você vai ter que estudar tanto a legislação municipal quanto a legislação estadual. Isso já traz uma dificuldade a mais. Outra coisa, tem algumas disciplinas, vocês vão ver aí, que geralmente caem na área de controle, né? E aí dificulta um pouco mais para o concurseiro da área fiscal, porque ele não se aprofunda tanto em alguns aspectos ali de direito financeiro, como AFO. Então, assim, a administração pública, vou voltar aqui na tela, então só para chamar... Opa, quase caiu aí o negócio. Vou chamar a atenção para vocês, vamos voltar aqui para o slide. Então, nós temos aí, o que nós temos que prestar atenção para ter um estudo estratégico? Por exemplo, matemática financeira, estatística e raciocínio lógico. A gente pode abrir isso daí, né? E caíram 3 questões de matemática financeira, 4 de estatística e 3 de raciocínio lógico. O que eu, Felipe, hoje faria? Cara, matemática financeira eu consigo mandar bem. Raciocínio lógico consigo mandar bem. Estatística, nossa, eu tô com uma dificuldade ali em estatística e tal. O que eu iria sugerir para você? Estatística, a gente tem estatística descritiva e inferencial. Essa segunda parte da inferencial, os alunos têm um pouco mais de dificuldade. E aí imagina, você já tem dificuldade, tem muita matéria, tem pouco tempo.
Você vai ficar se matando para de repente entender tudo? Não. Garante ali matemática financeira, tudo, que é relativamente tranquilo, raciocínio lógico. A parte de estatística você garante a descritiva. Na parte da inferencial, você tenta pegar ali alguns pontos, mas se não conseguir, né, entender tudo, vai para a prova assim mesmo, porque se cair, vai cair uma questão. Ah, poxa, eu não consigo entender teste de hipótese, regressão e tal, eu não consigo decorar a fórmula. Beleza, não estressa com isso não, porque às vezes isso aí vai atrapalhar o teu psicológico para outra parte da prova, tá? Então é possível, abandona ali, né? E se garanta em outras partes de exatas, por exemplo. Vamos lá. Aqui, civil, empresarial e direito penal. Cara, civil é um monstro, civil é uma imensidão. Lógico que a gente não sabia de antemão que iam cair 4, 3 e 3, mas se você poderia adotar também de uma forma estratégica. Civil, poxa, vou varrer de civil, vou gastar, eu não estou com tempo. Mesma coisa que eu falei agora há pouco. Garante em penal, garante em empresarial, porque são matérias relativamente menores. Deixa eu voltar aqui. Garante ali penal e empresarial. Na parte de civil, você pega ali os tópicos mais relevantes e garante esses tópicos. Não precisa varrer todo o conteúdo programático, tá bom? Felipe, é para fazer assim? Não estou falando que é para fazer assim. Estou falando que é possível fazer assim, é uma estratégia. O ideal é você tentar estudar tudo. Mas a gente vê que muita gente não consegue. E às vezes vai pensar que não é possível passar. É possível, mas tem que estudar com estratégia. Dentro de civil, o que é relevante, o que não é relevante, entendeu? Ah, vai ficar gastando sua energia numa coisa que às vezes praticamente não é cobrado. Isso acontece do aluno que está perdido. Então, por isso que você que está mais avançado, ou então que está perdido, vem para cá que a gente te ajuda, tá? Então, é uma estratégia que pode ser adotada. Engraçado, direito administrativo e direito constitucional são matérias básicas, português, né? Português, administrativo e constitucional. Matérias básicas de qualquer concurso e recentemente tem muito aluno mandando mal em constitucional administrativo. Cara, essas matérias você tem que estar mandando bem em qualquer concurso, qualquer coisa, porque são básicas de qualquer concurso. Então, assim, vocês não podem deixar pontos soltos ali, né? Perder pontos nessas disciplinas, tá? As demais, tinha que estudar mesmo, não tinha muito o que fazer. Administração pública é relativamente tranquilo, não dá para. Não tem como traçar uma estratégia específica. Vamos ver aqui. Dentro da parte de conhecimentos básicos, o que eu posso falar? TI. Se vier TI diferente, e aqui na parte de legislação, duas disciplinas, né? Em relação a esse conteúdo programático, Felipe, vamos lá. Em relação a esse conteúdo programático que você colocou aí, posso esperar que vai vir a mesma coisa? Para a surpresa de 0 pessoas, entendo que não. Você também já sabe que não vai vir, né, as mesmas disciplinas, ou se vierem as mesmas disciplinas, provavelmente algum peso diferente ali. Mas eu acredito que não vão vir essas disciplinas, vai ter uma mudançazinha. E que mudança é essa? Principalmente TI e direito tributário, que na verdade a gente pode falar sobre reforma tributária. Então vamos voltar aqui. Aqui na parte de TI, como é que eu acho que esse peso vai mudar? Pode tirar de conhecimentos gerais e colocar em conhecimentos específicos? Pode. Pode aumentar a quantidade de questões? Pode, né? Porque a gente está vendo isso, e não é só no Sebrasp, em todas as outras bancas, em todos os outros concursos, que estamos precisando de conhecimentos em TI. Isso é até uma necessidade dos nossos tempos, né? E aí, o que é... Calma aí. Voltamos? Tá. O que acontece? Se você acha que TI não perceber que TI está sendo mais cobrado, você vai ter problema nesse concurso. Então, eu acredito que TI vai vir mais forte, seja por quantidade de questões, seja mudando de conhecimentos gerais para específico, ou, inclusive, eu acho que isso também pode acontecer, trazendo um conteúdo programático um pouco mais denso, tá? Então, minha aposta, conteúdo programático mais denso, né? Isso é quase que certeza.
e quantidade de questões maiores. Essa questão de mudar de conhecimento específico para conhecimento específico eu já não sei, tá? E com relação à reforma tributária, com certeza minha aposta vem nessa daí também. Não sei se vai vir dentro do direito tributário ou se vai vir como uma matéria, uma disciplina apartada aqui. Mas com certeza a reforma tributária ali, a lei complementar 214, a emenda constitucional 132 vai ser cobrada. Vocês já estão estudando, estão vendo que é gigante, né? Então, todos os fiscos estão precisando de auditores que tenham conhecimento na reforma tributária. 2026 já está aí, então vocês já vão chegar sendo doutores nessa disciplina, tá bom? Então, apostem nessas duas aí. O que nós temos mais aqui? De bizus de estratégia de estudos, essas daí eu considero as mais relevantes. Para fechar, o que nós temos aí? Ó? Concursos que eu listei para vocês, os últimos concursos aí da Cefaz, da Sebrasp, e nós temos Cefaz RJ, Sergipe, Paraná e tantos outros aí, até lá 2018, para quem quiser dar uma olhadinha, né, pesquisar. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês aí, só para fechar aqui o nosso vídeo. Como eu falei no início, muita gente falando de Cefaz Goiás, muita gente falando de DF, Rio Grande do Norte. O que eu acho? Tá estudando para Cefaz Goiás? Continua. Por quê? Daqui a pouco o edital está sendo retomado, a prova já está aí. Então, é outra banca, é FCC. Então, não invente, não faça besteira de querer conciliar. Não existe esse mundo de querer conciliar. Você faz DF, você faz Goiás. Já é problema você estudar só para Cefaz DF. Tu ainda quer arranjar outro problema? Negativo, tá? O que pode fazer é o seguinte, o que seria mais fácil? Você faz DF, você faz Rio Grande do Norte, pelo fato da banca ser a mesma. Primeiro aspecto. Com relação à linha do tempo, vamos pensar numa estratégia assim. Se você faz Goiás, viesse agora em dezembro, janeiro, a prova, a gente teria aí uns 2 meses, né, de repente, para pensar em ajustar alguma coisa, para tentar pegar também ali DF. Então, a galera que fizer supostamente Goiás em dezembro, janeiro, se for retomado nessa data, poderia pensar em fazer um tiro ali curto, uma espécie de planejamento kamikaze ali para tentar ajustar o finalzinho para pegar DF ali em final de março, início de abril. Isso tudo são ideias que eu estou tendo com base nas minhas conclusões de data, tá bom? E você faz Rio Grande do Norte, teria que ver também essa questão da linha do tempo e ver em que momento ele seria encaixado aí para a gente tentar ver se é possível pegar os 3, pegar 2, né? Não sei. Mas tentar, se eles vierem muito próximo, por exemplo, Goiás e DF muito próximo, vai ter que escolher ou um ou outro. Se você tentar pegar os dois, você vai perder os dois, na verdade. Tá bom? Pessoal, esse foi um vídeo rápido para a gente conversar um pouquinho da Cefaz DF. Vou trazer outros vídeos para outros concursos. Se vocês também tiverem algum tema aí que vocês querem que eu aborde, deixa aqui nos comentários, eu vou dar uma olhadinha e retorno para vocês. Grande abraço, bons estudos!